Brasília cedia encontro dos Centros de Atendimento Integrado a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. O evento é uma parceria entre a Secretaria de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e Juventude e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Aqui em nosso estúdio recebemos a subsecretária de Promoção de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, Perla Ribeiro. Boa tarde, Perla. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Repórter DF. Encontros como esse, eles podem ajudar a evitar que casos de abuso sexual de crianças e adolescentes aconteçam? Sim, a importância desse encontro é a gente articular os diversos serviços, né, que hoje tem com relação ao enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, pensando esse atendimento de uma forma integrada, né? Então, durante essa semana, esse encontro, além de trazer a temática, né, a discussão sobre o tema, que é importante a gente dizer que o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E, com certeza, é um importante espaço de trocas de experiências na realização dessas políticas. Quais são as formas mais comuns de abuso infantil, Perla? Bom, a gente coloca a violência sexual, ela tem diversas formas. O abuso sexual, ele geralmente é praticado no ambiente mais dentro de casa, com pessoas próximas. A exploração sexual, ela já tende a uma questão do mercado, quando essa criança ou esse adolescente recebe algum tipo de favorecimento, ou a família dessa criança pela prática sexual. Nós temos também na internet, né, a pornografia. Então, são diversas formas de violência sexual que a criança e o adolescente estão sujeitos. Como é que a gente pode perceber que a criança está sofrendo algum tipo de abuso? Olha, é muito importante que a família, né, que a mãe, o pai, avós, as pessoas próximas às crianças estejam atentas, né, porque as crianças, elas revelam isso de diversas formas. Há crianças que ficam mais retraídas, não conseguem interagir com outras. Há outras crianças que começam a ter um comportamento com outros coleguinhas, né? Então, a gente sempre coloca que é muito importante que tanto a família quanto os profissionais, professores, serviços de saúde, estejam atentos a essa criança e sempre escutem o que seus filhos têm a dizer. Não vá primeiro com a negativa, sempre acolha o que está sendo dito para tomar uma atitude. Não diga que aquilo não é uma verdade de início, porque a gente precisa conquistar a confiança, né, da criança. A criança precisa ter confiança e ela precisa saber que o que ela vai falar, de fato, vai ter alguma ação de proteção. Então, é muito importante que todos nós escutemos as crianças, os professores, o serviço de saúde, né, pessoas próximas à família, né, a própria família. Eu ia te falar exatamente isso, porque se às vezes o abuso acontece dentro de casa, fica um pouco mais difícil para a criança. Então, os professores têm um papel fundamental aí nessa história toda, Sem né? dúvida, sem De dúvida. perceber o comportamento delas, de perguntar como é que deve ser a atuação nesse caso, assim, dentro das escolas. Bom, a escola hoje, tanto a escola quanto o serviço de saúde, eles têm a obrigatoriedade da notificação. Então, eles tendo o contato de que há uma suspeita de abuso sexual, eles devem imediatamente comunicar isso ao conselho tutelar. Porque é importante que a gente não fique inquirindo a criança sobre o fato. A criança chegou a falar, retrata isso, coloca isso, repassa isso para o conselho tutelar e o conselho tutelar vai então requisitar os serviços, ele vai encaminhar isso para a delegacia de proteção para fazer o processo investigatório e também para a rede de proteção à criança
no Distrito Federal. Aqui em Brasília, por exemplo, a senhora falou sobre os conselhos tutelares, eles estão dentro das administrações das cidades, eles estão distribuídos pela cidade e qualquer um que as pessoas procurarem, eles vão investigar, vão atrás das denúncias? Sim, é importante que a gente diga que o Conselho Tutelar ele não é um espaço de investigação. Uhum. Né? O espaço de investigação é da Delegacia de Proteção. Uhum. O Conselho Tutelar recebe essa denúncia e encaminha. Hoje nós temos no Distrito Federal 40 conselhos tutelares distribuídos em todas as regiões administrativas. Entendi. Agora, as crianças vítimas do abuso, elas têm consciência de que isso é errado, de que é prejudicial? Na maioria das vezes, sim, né? Porque é um toque que a incomoda, é uma forma de comportamento do adulto perante a criança que ela não gosta, né? Então, é muito importante que a gente também converse com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Sobre o seu próprio corpo, sobre o que pode, o que não pode, o que é carinho e onde que esse carinho ultrapassa, né? Que tudo que aquilo que incomode a criança, isso não pode ser aceitado, né? Então, conversar com a criança, educar a criança sobre isso é fundamental. Claro que a gente tem que saber, cada criança tem o seu processo de desenvolvimento, a sua faixa etária, e isso precisa que os pais, né, estejam conscientes disso também. Mas é muito importante que a gente converse, dialogue sobre isso, né, com as crianças, sobre o corpo delas, que elas têm sim o poder de dizer não quero, né, que elas tenham um canal de confiança, seja com a mãe, seja com a avó, seja com a tia, com a professora, para que elas possam enfrentar determinadas situações. Agora, essa é também uma forma de prevenção. Existem outras formas, além do diálogo com as crianças e adolescentes? Sim, existem. É importante que hoje a gente diz que nós no Brasil avançamos porque há 20 anos atrás, discutir abuso sexual era algo muito privado. Era muito difícil desses assuntos saírem para fora do âmbito privado. Hoje a gente tem uma sociedade, né, o poder público mobilizado para o enfrentamento a essa violência sexual. Hoje a gente diz abertamente, hoje a gente faz campanhas, né? Então, um marco para a gente muito importante é o 18 de maio, porque é um marco nacional, onde a gente tem a mobilização de todos os municípios, estados, né, para o enfrentamento à violência sexual. E é importante que se as pessoas tenham casos de denúncia, que elas denunciem. Hoje a gente tem um canal de denúncia nacional, Disque 100. O Disque 100. Né, que a denúncia pode ser anônima, você não precisa se identificar. Né? A gente tem hoje um entendimento que é importante que as pessoas também procurem o conselho tutelar, né, da sua cidade, e para poder fazer as denúncias. Agora, esse encontro, né, que tá acontecendo aqui, esse intercâmbio entre os centros, essa troca de experiência pode ajudar aqui o Distrito Federal, porque também vai ser inaugurado um centro aqui, como é que é? Sim, nós temos hoje, pela Secretaria da Criança, e é um compromisso do governo do Distrito Federal, a implantação de um centro integrado de atendimento. Esse centro ele é fundamental, porque qual é o grande problema que nós temos hoje? A revitimização da criança. A criança hoje, muitas vezes, ela passa a ter que falar sobre o ocorrido de 6 a 7 vezes, né, em cada lugar que ela vai. O Centro de Atendimento Integrado é um espaço onde essa criança, quando chega lá, ela é escutada uma única vez pela equipe psicossocial, também juntamente com a equipe da Polícia Civil de investigação. Com isso, a gente evita que essa criança tenha que ficar perpetuando a fala, né? O que aconteceu. O que aconteceu. Né? Que isso, a gente diz que tão grave quanto o fato é se o poder público não conseguir se articular na proteção dessa criança. Então, o Centro Integrado, ele vem na perspectiva de colocar o sujeito, a criança, no centro das ações das diversas políticas. Então, o centro hoje, ele conta com
a equipe da Secretaria da Criança contará com a equipe da Secretaria da Criança, Polícia Civil e numa rede próxima, junto com a HMIB, com um serviço de saúde. Então, ele é integrado nessa perspectiva e dentro dessa rede e com uma rede mais ampla, com conselho tutelar, assistência social, né? E com relação aqui ao encontro, é a importância das trocas de experiências. Nós estamos recebendo aqui o Chris Newman, do NCIC, que é um centro no Alabama, né? E também de outros estados para troca de experiências por aqui para o Distrito Federal. Tá certo, Perla, te agradeço muito a participação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.